Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Vamos estudar a palavra de Deus e hoje eu quero falar com você sobre como lidar com medo. Vamos abrir lá no livro de Jó, capítulo 3. Jó está no meio da Bíblia, antes dos Salmos. Então abre lá no meio, na Bíblia você encontra Salmos, um livro antes dos Salmos, você vai encontrar o livro de Jó, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 24, o versículo 25 e o verso 26. Mas antes da gente ler, deixa eu explicar para você uma coisa. A gente precisa entender o seguinte: o que é o medo? Ou pelo menos o medo do qual nós vamos tratar aqui hoje. Não é aquele medo que você tem de um bicho, por exemplo. Vocês têm medo de bicho? Tem ou não? Quem não tem medo de nada? Nada? Então tem um leão preso aqui dentro, nós vamos soltar. Quero ver se não tem. Tem medo que é para a sua segurança, né? Por exemplo, você vai passar numa rua à noite, escura, você vê um bicho lá parado, você não vai experimentar. Porque dá medo, você fala, meu Deus do céu, não sei se eu vou conseguir correr com esse bicho, se ele vai me atacar, então você muda o caminho, o medo protege. Eu dei um exemplo assim, ó, eu chego aqui na beira do altar e fico em pé tranquilamente. Por quê? É 1 metro de altura, um pouquinho menos de 1 metro. Se eu cair aqui, o estrago não é tão grande. Agora, eu jamais ficaria assim na beirada de um prédio lá em cima. Eu não tenho medo de altura, eu chego num andar alto, vou até a sacada, olho sem problema. Agora, ficar do jeito que eu estou aqui, de jeito nenhum. Vai que dá um vento errado, né? Então, o medo, nesse caso, nos protege. É benéfico, é importante ter esse medo. Então, esse medo que serve para nos proteger, não é o caso da gente tratar aqui. Tem gente que tem medo de barata. Alguém aqui tem medo de barata? Tem? Tem um vídeo que até mostrei aqui hoje para o Augusto, tem um vídeo que viralizou aí na internet. Tinha uma irmãzinha que estava numa igreja, cantando, começando aqui o louvor, fazendo a oração e tal, estava cantando uma canção, aí passou uma barata no altar. Acontece, a gente detetiza a igreja, aquela coisa toda, mas para entrar da porta para dentro ali é um pulo, né? Acontece. Então, a barata veio, a irmã jogou o microfone, saiu correndo, estava tudo ao vivo assim, ó, igual a gente está aqui agora. Aí o pessoal já pegou o pedaço para rir, né? Mas quer dizer, esse medo não é o caso. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de cobra. Você tem medo de cobra? Não precisa ter medo, é só deixar ela no canto dela lá, a gente fica no canto nosso aqui. Teve um outro vídeo também que me mandaram essa semana, de um rapaz que estava no sítio. Aí ele chamou o cachorro dele, vem Rex. Ei Rex, ficou uma semana fora de casa, voltou. Trouxe um amiguinho, aí estava vindo um cachorro preto atrás dele. Quando chegou perto, ele viu que não era um cachorro coisa nenhuma, era uma onça preta. Aí o homem ficou, sai daí, Rex, pelo amor de Deus. Vai brigar com um bicho desse? Dá medo. E esse medo nos protege. Agora, o medo que nós vamos tratar é aquele medo que faz com que você duvide da palavra de Deus. O medo que faz com que você deixe de crer no que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Esse medo vai nos destruir. Se nós não aprendermos a lidar com esse medo pode nos matar, nos prejudicar, nos destruir e nos afastar para sempre da presença de Deus. E esse é o grande problema. É esse medo que eu quero tratar com você. Então, esse medo que faz você duvidar da fé, que faz você duvidar de Deus, que faz você considerar outras coisas em vez de considerar a palavra de Deus, nada mais é do que uma semente que o diabo planta no nosso pensamento a fim de entrar e tocar na nossa vida.
Porque pensa comigo, raciocina aí comigo. A Bíblia diz assim, que naquele que é de Deus, o maligno não toca. Você é de Deus? Quem é de Deus aí? Quem entregou a vida para Jesus aí? Diga glória a Deus. Então, na tua vida, o diabo não pode tocar. Então, sabendo disso, ele não vai dormir tranquilo. Ele vai insistir, ele vai falar, ele vai ficar ali, insistindo, perseverando, lutando, porque ele quer destruir. Jesus deixou isso claro. O ladrão não vem se não for para matar, roubar e destruir. Então, como é que ele vai conseguir tocar na minha vida? Através do medo. Jogando aquela sementinha que é espalhada pelo vento do nosso pensamento. Então, guarde isso aqui no teu coração. O medo é uma semente que o diabo planta no pensamento das pessoas, a fim de que abra-se ali uma porta. Se você não tomar cuidado, esse pensamento vai ficar dentro de você. Esse medo vai começar a viver dentro de você. E quando você menos esperar, o diabo, o seu adversário, ele vai encontrar uma porta aberta para entrar livremente e destruir tudo que você tem. Por isso, nós precisamos urgentemente aprender a lidar com o medo. Nós vamos ler aqui uma declaração que esse homem fez, Jó. Você já deve ter ouvido falar da história de Jó. Quem já ouviu falar do Jó? Já ouviu aquela frase, paciência de Jó? Aquela expressão? O Jó era um camarada que se tornou o homem mais rico no Oriente nos seus dias. Tinha ninguém mais rico que ele. Era um homem cheio de fazendas, animais, riquíssimo, bem casado, tinha lá vários filhos, filhas, era um homem bem realizado, a ponto de pessoas viajarem de longe, virem até a porta do Jó para ouvir os seus conselhos. Era um homem bem-sucedido em todas as coisas. Mais do que ser bem-sucedido, Deus deu testemunho acerca de Jó. Sabe lá o que é isso? Uma coisa é você olhar para mim e falar assim, gente, pastor Marcos é uma bênção. Fala amém aí, gente. Pelo amor de Deus. É ou não é? É. Uma coisa é você falar assim, olha, esse pastor é gente boa. Não é? É ou não é? Mas é você dando testemunho a meu respeito. Outra coisa é o próprio Deus falar isso de mim. Deus falou isso do Jó. Quando ele teve um encontro com Satanás, ele disse assim, observaste tu ao meu servo Jó? Pois não há na terra homem como ele. Ele é íntegro, ele é fiel, ele é reto e se desvia do mal. Deus amava o Jó. E por isso, a vida do Jó era uma vida abençoadíssima. Mas aconteceu algo. O diabo encontrou uma porta aberta para entrar na vida do Jó e surrupiar tudo que ele possuía. Vamos ver que porta era essa? O capítulo 3, o versículo 24 diz assim, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o que, gente? A perturbação, olha só. O Jó, quando perdeu tudo, de uma hora para outra, aconteceu uma tragédia. Os filhos dele estavam numa festa, a casa pegou fogo, o fogo se espalhou muito rápido, caiu sobre eles, todos morreram. Pegou fogo no matagal, o fogo se espalhou de uma forma muito rápida, as plantações todas se perderam. Os animais todos morreram. O Jó perdeu a saúde, abriu uma ferida que ia do alto da cabeça até a planta dos pés. Uma ferida. Era uma ferida só. A carne desse homem apodreceu, cheirava mal. As moscas ficavam em volta.
ele sentia dor. Para aliviar a dor, ele pegava a telha e raspava a carne podre. Para os bichos não pousarem sobre ele, ele fazia fogueiras grandes, espalhava a brasa e deitava sobre a brasa. Imagina a dor que esse homem não sentia. Você sabe qual foi a única coisa que o diabo não tirou do Jó? Sabe ou não? A fé, que mais? Dignidade? Não. Porque o propósito do diabo não era fazer o Jó sofrer. Quem ele deixou do lado do Jó? A mulher ficou. A esposa dele ficou do lado. E todo dia, você imagina, o homem já tinha perdido os filhos, ficou pobre de uma hora para outra, estava doente e a mulher do lado. Está vendo? Não falei para você? Aí, ó. O que adianta servir a Deus? Porque você não amaldiçoa logo esse Deus e morre. Daí vem a expressão paciência de Jó. Brincadeiras à parte. O Jó viveu uma vida desgraçada. De repente. Mas quando ele estava refletindo sobre tudo que aconteceu, ele disse assim: o que eu mais temia me sobreveio. O que eu mais tinha medo que acontecesse, aconteceu. Eu nunca descansei. Olha o que ele falou. Nunca consegui descansar. Nunca sosseguei, nunca repousei. Sempre estive perturbado. Sempre estive inquieto. Quer dizer, um homem que tinha tudo, mas ele vivia pressionado. Ele vivia preocupado. Ele pensava, olha o pensamento aí. Imagina se amanhã eu perder tudo. Já pensou? Se amanhã bate um vento contrário e leva embora tudo que eu tenho? E se eu perder os meus filhos? E se eu perder a minha saúde? E se eu perder os meus bens? E se eu não tiver condição disso? E se eu não tiver condição daquilo? Pois tudo que ele tinha medo que acontecesse, aconteceu. Porque o diabo, ele lança a semente do medo e ela vem num pensamento. O nosso pensamento nós não controlamos. Se você não tomar cuidado, você está sentado aqui na igreja, você está em casa, na frente da televisão, e o teu pensamento pode viajar o mundo inteiro e você se desligar daqui, você não controla isso. Por isso que você tem que se concentrar. Por isso você tem que lutar contra você mesmo, para você ter condições de ouvir e entender a palavra de Deus. Nessas de o pensamento viajar, o medo vem, o diabo vem e lança a sua sementinha. E aí você começa a pensar. O nosso pensamento ele é influenciável pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelas conversas que temos. Nós estamos vivendo um momento na vida do mundo, da história do mundo, com essa tal pandemia, que dependendo do canal de televisão que você ligar para assistir, você vai ter medo. Sim ou não? Sim ou não? Você tem medo, porque a sensação é que a morte nos rodeia. Aí o pessoal classificou assim, ó, tem gente que está na fase de risco, lembra disso? Eram os mais velhos e os que tinham algumas comorbidades. Aí teve um pastor amigo meu que falou uma coisa, e eu pensei, eu falei, é verdade. Ele falou assim, desde que nós nascemos, nós estamos na fase de risco. Qualquer coisa pode dar errado a qualquer momento. Pensa sobre isso. Aí tem gente que para numa hora dessa e fala assim, nunca tinha pensado assim. Pois é, porque o teu pensamento foi tomado pelo medo. Então, se aquilo te causa medo, corta. Tem gente que você vai conversar que ela é negativa, ela é carregada. Já conversou com gente assim? Sim ou não? Tem gente que você conversa, troca meia dúzia de palavras, puxa vida, você fica mal. Porque a pessoa ela é tão negativa, ela é tão para baixo, que ela coloca você para baixo.
Então, corta a conversa. Corta aquilo que possa trazer a você o medo. Porque se você não tomar cuidado, esse medo que vem no pensamento vai germinar, vai crescer dentro de você, vai dominar o teu pensamento, vai dominar o teu coração, vai fazer com que você deixe de crer na palavra de Deus. Vai colocar dúvidas no teu coração acerca da palavra de Deus. E aí já era. A porta foi aberta. O diabo tem livre acesso para entrar e fazer o que bem quiser com a gente. Então, mais do que urgente, nós precisamos aprender a lidar com medo. Lá no Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz, é a pessoa que corta todo tipo de relação com aquilo que possa lhe causar medo. Pense sobre isso. Agora, preste atenção. É inegável, é inevitável que o medo nos alcance. É como aquelas sementes, pólens que chamam, né? Que são lançados na natureza, flores, folhas, que são espalhadas pelo vento e vão colonizar alguns lugares. A hora que vem o pensamento do medo, ele vem e pega qualquer um. Então a pergunta é: o que fazer quando esse pensamento chega até a gente? O que fazer quando diante de uma crise você sente medo? O que fazer quando você vê o teu filho doente e o médico desengana? O medo da morte, o medo da perda vem ao teu coração. O que fazer quando você recebe um diagnóstico médico e você está desenganado pela medicina? Não tem mais o que fazer, não há mais recursos e o medo se instaura no teu coração. O que fazer quando você é colocado na justiça e injustamente você é acusado de coisas que você não fez? E mesmo assim, parece que o juízo está sendo levado para o lado de condenar você e você sente medo da condenação, da vergonha. O que fazer diante do medo? O medo de não conseguir colocar o pão sobre a mesa. Porque eu conheci pessoas aqui nesses últimos tempos que nós temos assessorado, temos dado uma assistência com alimentos, com cesta básica, que até ontem tinha casa e carro na garagem, hoje não tem o que pôr na mesa para comer. E você acha que o medo não vem? As pessoas estão falando, se continuar assim mais algum tempo, eu não vou ter condição de pagar meu aluguel, de pagar minha casa, de pagar meu consórcio, de pagar isso, de pagar aquilo. Eu não vou ter condição de manter a minha família. O que fazer quando esse medo entra no nosso coração? Vamos descobrir? Lá no Salmo 46, versículo 1. Diz assim, olha: Deus é o nosso refúgio. Deus é o que, gente? O nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ó, o que eu faço quando o medo vem? Quando eu sinto medo, quando eu percebo que o medo está crescendo dentro de mim, eu corro para o meu refúgio. Eu corro para a minha fortaleza. Agora vamos entender aqui, à luz do dicionário, vamos ver o que é o refúgio. Refúgio é o lugar para onde se foge para escapar de um perigo. E fortaleza é uma estrutura arquitetônica militar projetada para a guerra defensiva. Se você for aqui à Baixada Santista, tem 2 exemplos bons para a gente. Na entrada do Porto de Santos, do lado do Guarujá, tem o Forte dos Andradas. Aquilo é uma fortaleza. No caso de alguém, na época em que aquilo foi construído, era comum que se usassem navios para a guerra, para entrar nas terras, para tomar território, para fazer uma invasão. Então,
que o exército brasileiro fez? O que as pessoas no nosso país fizeram? Construíram ao longo da costa fortalezas. No caso de um inimigo chegar com a sua esquadra, com os seus navios, eles entram dentro da fortaleza, que é um lugar geralmente um pouco mais alto do que o nível do mar. Lá de cima, eles conseguem ver bem e conseguem atacar bem os que estão lá embaixo. E quem está lá embaixo, o navio se torna um pontinho no meio do mar, não consegue atravessar a fortaleza. São paredes feitas de rocha, de concreto, de tijolo, largas. Você pode descer o cacete ali que não cai. Assim eram os castelos, assim eram as cidades muradas que você vê na Bíblia. Eram fortalezas. A hora que fechavam-se as portas, ninguém que estava dentro saía, ninguém que estava fora conseguia entrar. Era uma fortaleza que dava segurança para quem estivesse lá dentro e tempo para reagrupar o seu exército e contra-atacar. Era muito comum entre os reis. E aqui vem o salmista e diz assim: eu tenho um refúgio, eu tenho uma fortaleza, para onde eu vou na hora que eu sinto medo, para onde eu vou na hora que a guerra se levanta contra mim. E ele diz assim: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Quando você entra na presença de Deus, quando você encontra a palavra de Deus, você está entrando no teu refúgio e na tua fortaleza, e lá o mal não pode te tocar. Diga glória a Deus, gente. Aí o versículo 2 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Quer dizer, quando eu estou na minha fortaleza, quando eu estou no meu refúgio, pode cair o que for, pode os montes se abalarem, se moverem para o meio dos mares, e o mar se levantar, e rugir, e ter aquele perigo todo, aquela rebordosa toda, e eu estou tranquilo. Eu não tenho mais medo, porque o lugar em que eu estou é inatingível. O meu inimigo não consegue chegar lá. O diabo não pode chegar até lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém, gente? Agora a pergunta é: como é que eu vou para essa fortaleza então, pastor? De um jeito simples, prático, para que a gente possa correr para lá nas horas que sentimos o medo? Está aí, ó, algumas folhinhas à frente, capítulo 56, versículo 3. Aí mesmo no Salmo, capítulo 56, versículo 3. O Davi faz esse salmo e ele diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Preste atenção, deixa eu falar para você do Davi. É o camarada que está falando isso aqui. O maior guerreiro que Israel já teve em toda a sua história. Talvez o maior guerreiro que o mundo já teve em toda a sua história. No rol dos grandes guerreiros que o mundo conheceu ao longo da história, aponte um que não tenha sido vencido numa batalha e tenha sido morto na mão do inimigo. Pense aí em alguns. A gente poderia falar de vários exemplos de homens que marcaram o nome na história do mundo, mas que pereceram no final da sua vida diante de uma guerra. Esse guerreiro não. Esse camarada venceu todas as guerras que lutou. Guerras pesadíssimas. E ele morreu velho e farto de dias. O maior guerreiro vitorioso que o mundo já teve, Davi, o rei Davi. Ele escreve um salmo, ele diz assim: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Ele está dizendo o seguinte: eu sou igual a você, não tem diferença nenhuma. Eu não sou feito de aço, como os super-heróis do nosso tempo. Eu não sou super especial, não. Eu sou feito de carne e osso como você. Eu sinto como você. E tem horas que eu tenho medo. Mas na hora que eu sinto medo, eu busco a Deus.
Na hora que eu sinto medo, eu confio em Deus. E aí ele diz no versículo 4, em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me pode fazer a carne. Olha como é que o Davi entrava nesse refúgio. Olha como é que o Davi entrava nessa fortaleza. Ele sentiu medo, ele ia para a presença de Deus. Olha a importância de você ter um lugar de oração. Olha a importância de você entrar no teu quarto e fazer o que Jesus ensinou lá em Mateus 6. Entra no teu aposento e fecha a porta e ora em secreto. Só você e Deus. É aquele dia que você recebe a má notícia. É aquele dia que você se sente doente. É aquele dia que você vê a crise se avizinhando à sua volta. É aquele dia que você vê a morte mostrando a sua cara feia para você. É aquele dia que parece que tudo deu errado. Você já orou, fez tudo o que você sabia fazer e parece que deu tudo errado. Esse é o dia que você sente medo. Na hora que você sente medo, entra no teu aposento, fecha a tua porta e em secreto fala com Deus e louve a palavra santa do nosso Senhor. É isso que você tem que fazer para entrar no teu refúgio. Amém, gente? É assim que você vai entrar na tua fortaleza. Comece a orar. Senhor, eu estou com medo. Eu vi uma notícia. Hoje é muito comum isso aqui, ó. Eu recebi um videozinho no WhatsApp. Já recebestes e ficastes com medo? Tantas informações, maioria delas falsas. E você diz assim, parece que está dando tudo errado, parece que eu vou morrer, ai, eu não posso sair de casa, ai, não posso tocar em nada. Dia desse botaram uma foto, um cidadão, acho que era em outro país. Ele fez uma bolha de plástico, inflou a bolha, e ele estava dentro da bolha andando na rua assim, ó. Só tinha o espaço para ele colocar a mão assim, mexer alguma coisa, já botava para dentro. Medo desgraçado que esse homem tem. Parece que a gente vai morrer, parece que vai dar tudo errado. Na hora que você sente medo, comece a louvar a Deus. Comece a recitar a palavra de Deus. O Davi está dizendo aqui, ó, em Deus eu louvarei a sua palavra. Pegue a palavra de Deus, aqueles versículos, aquelas promessas, aquela que Deus colocou no teu coração um dia e comece a recitar. Você quer um conselho meu? A hora que você estiver com medo, pega o Salmo 27, comece a ler em voz alta, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se levantaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Comece a citar a palavra de Deus, comece a cantar um louvor. Pega lá o louvor, aquele louvor gostoso, que renova, que fala ao coração. Louve a Deus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Você está louvando a palavra de Deus, você está exaltando a Deus. Coloca lá o louvor, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Ó, o medo vai embora. Você não fica mais com medo de morrer, de ficar doente, de perder o que você tem. O teu coração se enche de força. É a força da fé que Deus colocou dentro de você. Porque você está dentro do seu refúgio, da sua fortaleza, e o mal não chega até você. Amém, gente? Agora, acorda de manhã e coloca lá a música. Aí foi que o barraco desabou. Aí vai cair tudo mesmo. Aí dá tudo errado. Aí o medo piora. Vocês gostam? Louve a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, exalte a Deus, ore, cite a palavra de Deus. Dessa maneira você vai entrar no seu refúgio e na sua fortaleza.
o mal não vai tocar em você. Diga glória a Deus. Faça isso hoje. Faça isso amanhã. Faça isso todo dia que você sentir medo. Porque se você não fizer, o medo vai ficar dentro de você, uma porta vai se abrir, o diabo vai entrar e sair a hora que ele bem entende. Então, cuide para que esse medo, essa sementinha do diabo no teu pensamento, não cresça, não progrida e não se torne uma porta aberta para o mal tocar na sua vida. Quem entendeu aí, diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus então, gente. Vamos ficar de pé para a gente orar? E vamos participar da Santa Ceia. Eu queria que você fizesse uma reflexão, como a gente sempre faz quando vamos ceiar. Antes de servir a ceia, eu gosto de fazer uma oração com você, e é importante que você ore. E faça uma análise da sua vida, como você tem vivido a sua vida. Se você disser assim, eu não estou vivendo muito bem não, pastor. Eu estou andando em pecado. Eu estou andando longe de Deus. Eu tenho feito coisas, falado, pensado, que eu sei, eu já aprendi, que vão contra os princípios escritos nesse livro. Meu irmão, aí não adianta você citar a palavra, aí não adianta você orar, aí não adianta nada. Sabe por quê? A Bíblia diz assim que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Hoje é aquele momento para você refletir sobre a tua vida e se acertar com Deus. Senhor, a partir de hoje eu vou mudar nisso. A partir de hoje eu vou parar com isso. A partir de hoje eu vou ser desse jeito. Assuma um compromisso com Deus. Seja fiel a Deus. E você vai entrar no esconderijo do Altíssimo. Você vai entrar no seu local de refúgio, na sua fortaleza, e o mal não vai conseguir encostar um dedo em você. Amém? Amém? Então vamos orar. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração e você em casa faça o mesmo. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra santa e poderosa. Que essa palavra cresça cada vez mais no coração e na vida de cada pessoa, curando, libertando, transformando, perdoando pecados, fazendo uma mudança completa de vida. Perdoa as nossas falhas. Senhor, perdoa os nossos defeitos que cometemos por palavras, por atitudes, por pensamentos, que nos apequenam diante do inimigo e que nos afastam de Ti. Lava, Senhor, a nossa vida, porque nós queremos viver de cabeça erguida, vitoriosamente, e ter a Tua bênção e a Tua presença sempre ao nosso lado. Prepara-nos, ó Deus, para esse momento santo e sagrado da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. E você diga amém. Graças a Deus. Olhe para cá. Os obreiros vão oferecer a ceia, você sabe disso. Nós não proibimos ninguém e nem obrigamos ninguém a participar. Eles vão oferecer. Quando você pegar, essa é a mesma ceia que eu vou servir para vocês aqui, que o pessoal tem em casa. Você vira assim, tira a tampinha, está aqui o pão. Aí depois você já abre aqui o selinho do vinho, com todo cuidado para você não se sujar. Segura numa mão o vinho, na outra mão o pão, que é o pão ázimo, que é o pão sem fermento, e nós vamos juntos consagrar, apresentar a Deus e depois vamos cear. Não come, não beba, até que todos estejam prontos. Receba aí o pão, que é o corpo, receba também o vinho, que é o sangue de Jesus, e vamos ceiar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de dar graças, o partiu e disse: tomai, comei, esta é a minha carne, este é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Senhor, nós te pedimos, consagra esse pão
o pão ázimo, o pão sem fermento, que seja ele verdadeiramente o corpo do nosso Salvador, e que ao comer deste pão, a carne de Cristo esteja em nossa carne, a vida de Deus esteja em nossa vida, e as bênçãos que o Senhor conquistou por nós no Calvário sejam derramadas sobre nós, a cura divina, a libertação, a prosperidade, a salvação, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, muito obrigado. Coma do pão agora com fé. Levante o cálice ao Senhor. Depois de terem ceado, ele tomou o vinho e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vos reunirem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciam assim ao mundo a minha morte, até que eu volte a vós. Nós cremos, Jesus, que o Senhor veio a esse mundo, morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E cremos que o Senhor voltará para nos buscar e nos levar para sempre ao teu lado, Pai. Consagre esse vinho, Jesus. Que ao beber do vinho todas as bênçãos da nova aliança estejam sobre a nossa vida. Diga com fé: Senhor Jesus, eu confesso diante de todos que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Bebam todos do sangue de Cristo. Aleluia. Deixa o cálice aí sobre o banco. Os olhos fechados, vamos adorar o nosso Deus. Você que está aqui na igreja, comece a adorar a Deus, comece a falar com Deus. Você que está em casa, faça a mesma coisa, adore a Deus, dê para Ele o teu louvor, dê para Ele a tua adoração. Diga: Jesus, eu te amo. Fala para Ele: Jesus, eu te adoro. Eu não posso viver a minha vida sem o Senhor. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso ficar longe da tua graça, da tua misericórdia. Vem sobre a nossa vida, Jesus. Vem sobre o nosso coração. Vem nos fortalecer nessa hora. Vem nos renovar, Espírito Santo. Aleluias, aleluias, aleluia, 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 aleluias. Dá glória a Deus aí. Erga a tua voz e exalte o nome de Jesus. Erga a tua voz e adore a Ele. Diga: eu te amo, meu Rei. Eu te amo, meu Salvador. Você na tua casa, grite aí agora: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele vive. Aleluias. Ore calalabas, orere balabalas. Ore balalabas, serere cante mendere bandara labalabalas. Ere balalabas, chorere cante bedere andara laba. Ere mandalabalabas, serere calabalalabas, sorere balabala. Fale na língua dos anjos. É o teu momento de louvor, de comunhão, de adoração, de renovo, de fortalecimento espiritual. Receba o Espírito Santo. Seja batizado, seja tocado, seja renovado agora. Oh, aleluia, 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 aleluias. Oh, rebala. Ore mamanda la 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 ba cherere bala alaba sori gala mando derere bere cherere balas. Te adoramos, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Estamos entrando na nossa fortaleza.
Estamos entrando no nosso refúgio, no nosso local secreto de adoração, na presença do Deus Santo e Poderoso, no Deus Altíssimo, na presença do Santo de Israel. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O que nos podem fazer o homem, não há poder mais sobre nossa vida. A morte não tem poder sobre nós, a morte não tem poder sobre você, meu irmão, a morte não tem poder sobre você, minha irmã, porque Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, pois eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai tirar a sua vida antes do tempo. Não há doença que possa contra você, não há mazela, não há miséria, não há demônio, não há nada que possa tocar em você, pois Deus é contigo. Aleluia. Receba cura para o teu corpo, receba saúde para a tua vida agora. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. O tempo que Deus nos permitiu viver nesse mundo é para ser um tempo de abundância, é para ser um tempo de prosperidade. Diga: eu vou prosperar porque Deus é comigo. Eu vou vencer porque o Todo-Poderoso está ao meu lado. Não importa o que diga o mundo, as autoridades, a política, a justiça, os noticiários, os economistas, não nos interessa, porque a nossa fé está no Todo-Poderoso. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amigo. Te adoramos, Jesus, te glorificamos, ó Deus, de todo o nosso coração. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Diga com fé: nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer. Levante as suas mãos e diga: eu creio, Jesus, eu te amo. Fala para Ele: eu te adoro, meu Deus, e sei que o Senhor está ao meu lado. Diga: eu creio que o Todo-Poderoso é meu Deus, é meu Senhor, é meu amigo. Você não está sozinho, Deus é contigo. Levante a sua voz e diga: eu creio, Deus é comigo. Diga: Deus é comigo. Nós
te adoramos, Jesus, de todo o coração. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus e com as palmas assim, vamos cantar. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, diga aí, ó, se o meu coração eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Canta com fé, gente, vamos lá. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer. Quero ouvir você agora e as palmas bem fortes. Vamos lá, diga eu nada temerei. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar. Para terminar agora assim, ó, bem bonito. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus.